recente contexto pandémico veio criar a necessidade em muitas pessoas de ter mais plantas e elementos verdes em casa. Plantmania é a reportagem especial que lhe trazemos hoje. Eu gosto delas, mas não gosto de me deem trabalho. É por isso que tenho uma boa relação com cactos. Dá uma alegria e dá uma satisfação de tê-las em casa. Tenho bastantes cactos. Como a casa está fechada o dia inteiro, é uma planta que se aguenta bastante. Considera que comprou mais desde a pandemia? Sim, claro. Não os ligo diretamente à pandemia, mas tive mais tempo para olhar para eles. Desde março de 2020 e até há bem pouco tempo, estar num parque ou num jardim a apreciar o ar puro e as cores da natureza era praticamente impossível e por isso as pessoas tiveram de se adaptar. Como solução, muitos decidiram levar o verde para dentro de casa. Nesta rua, em Lisboa, por exemplo, as pessoas levaram muito a sério o conceito de ter plantas em casa. Todos os vizinhos embarcaram na missão de tornar a Rua da Silva na rua mais verde de Lisboa. E parece que conseguiram mesmo. Boa tarde, tudo bem? Está tudo, e contigo? Bem. Boa. Olha, queria uma plantinha lá para casa. Sim. Tipo a namorar ali aquela... Como é que ela chama? Filodendron. Sofia percebeu que a procura por plantas estava cada vez a aumentar mais e em 2020 decidiu abrir um espaço em Lisboa. É linda. Nós começámos com a loja online e o que me levou a abrir também foi um pouco a pandemia. Portanto, eu senti quase um chamamento para ter muitas e muitas plantas, multiplicar muitas plantas da minha casa. Esta paixão pelas plantas começou exatamente na pandemia, apesar de já ter, ou seja, já tinha alguma ligação às plantas pelos meus avós, mas quis criar aqui uma marca que fizesse as outras pessoas sentir todos os benefícios que eu senti ao ter mais plantas comigo. É mesmo lindo. Pois está. Sem qualquer medo da pandemia e a sentir-se desenquadrada da profissão que tinha, Sofia encontrou nas plantas o caminho a seguir. E as plantas ajudaram-me a perceber que as plantas me faziam bem porque cuidar das plantas fluía para mim. Então eu pensei, no meu dia-a-dia eu quero fazer aquilo que flui para mim. Foi sempre com confiança, muito mais confiança e segurança do que eu sentia num emprego estável que tinha antes. Ao abraçar o novo desafio, sentiu que tinha um propósito na vida e tinha de o partilhar com outras pessoas, algo que foi um sucesso desde o início. Nós dizes que é a bebé e a grande. Ok, boa. Também é bom aqui para veres como é que ela vai ficar quando crescer. Os nossos primeiros meses foram os nossos melhores meses. E isto é um pouco estranho e tem a ver exatamente com a pandemia. As pessoas estavam tão separadas que queriam levar plantas umas às outras. E então houve muita adesão logo, se calhar porque já estávamos neste boom das plantas e correu super bem. A pandemia foi boa para nós nesse sentido. Mas Sofia não se limita a vender plantas. Se tiver alguma em casa que esteja em mau estado, salvá-las também faz parte do seu dia-a-dia. Vou fazer aqui uma replantação. Basicamente, ponho aqui este substrato. Tenho um hospital de plantas. Algumas dessas plantas são nossas, porque muitas vezes, e o clima muda muito, ou mesmo pessoas que nos deixam plantas para nós recuperarmos. Por exemplo, agora estamos a fazer um café que já tinha várias plantas que não estavam no melhor estado, estavam lá desde sempre, nunca foram replantadas e nós damos-lhes uma nova vida. Eu sempre adorei plantas. Eu só não me achava era uma pessoa com particular jeito para as manter vivas. Houve um dia que fui a um hipermercado e tinha lá umas begónias pequeninas, muito giras, mas que estavam com o aspecto de que aquilo já não estava a correr bem. E eu disse, vou salvá-las. Matei-as rapidamente. Plástico. Verdadeira. Fui partilhando nas redes esta aventura. E depois o Instagram tem destas coisas, não é? Tu achas piada a uma coisa ligada a plantas e chegam-te 10. E fui tirando dicas daqui e dali, fui achando piada, fui ficando mais confortável. Quem é que pode precisar de água? Hoje em dia, Luísa não sabe quantas plantas tem em casa e diz que não há um limite para as que ainda pode vir a ter. Com o tempo, aprendeu a tratar de cada espécie quase como um filho ou um animal de estimação. Eis o que eu descobri, que é muito mais fácil matar plantas por dar água a mais do que por dar água a menos. Quando temos animais de estimação ou crianças, há uma
constante preocupação, há coisas para fazer, temos de estar a comer, temos de estar a beber. A maior parte das plantas, bom é a gente não as chatear. Pelo menos o inverno inteiro, muito pouco. É através das redes sociais que vai partilhando a aventura que é o dia-a-dia de ter uma autêntica selva em casa. A pandemia e os confinamentos acho que teriam sido muito mais complicados para mim se não tivesse este escape. Muitas pessoas viram na aquisição de plantas um escape a não poderem sair de casa. Mas será que todas as pessoas que têm plantas sabem cuidar delas? Regar é o principal e ver sempre, cuidar delas, falar. Eu canto também às vezes para elas. Elas gostam muito de luz. Eu a terra boa, ando sempre à procura onde é que há melhor terra para elas. Vejo se estão sequinhos e precisam de água, vejo a cor, vejo se está alguma coisa a apodrecer ou não lhes dou água a mais porque eles não gostam, estão numa marquise com de sol que eles gostam. Uma das coisas que aconteceu na pandemia foi as pessoas adotarem loucamente sem critério e sem grande consciência. E, portanto, é também importante para nós, é o nosso trabalho trazer esta consciência que, ok, vou levar esta planta para casa, quais são as condições da minha casa e o que é que faz sentido. Muitas vezes, e a primeira causa de morte das plantas é realmente as plantas não são adaptadas às condições que nós temos. Eu noto que as pessoas acham muito que têm casas muito secas e depois, quando compram medidores, veem que afinal não é nada disso, que até têm bastante umidade em casa. Perceber assim estas condiçõezinhas, depois o resto, a rega, a fertilização, eu acho que é só um acrescente quase. E quanto à água, qual a quantidade certa para cada planta? Eu rego só quando a terra está seca. Foi assim que me ensinaram. Costumo regar uma vez por semana. Cada uma tem esse seu tratamento, mas basicamente, desde que a terra esteja ligeiramente úmida, está ok. 15 em 15 dias, sim, é menos de uma vez por mês. Sabe o que é que elas querem? É como as mulheres, as plantas é como as mulheres. Querem um bocadinho de amor. Depende da planta. Há plantas que não gostam de todo de água, né? Suculentas, cactos, e há outras plantas que precisam ser regadas praticamente semanalmente, mas realmente é verdade que as pessoas matam muitas as plantas por água a mais. Já deixou alguma planta morrer? Claro. Infelizmente sim, mais que uma até. Já, no princípio é sempre assim, no princípio nós deixamos sempre elas... É difícil no princípio, não entendemos bem. Mas elas também tiveram, se calhar também tiveram o Covid-19, porque elas também morreram, as que ela tinha tão lindas que ela tinha. Olá! Estamos aqui no nosso primeiro vídeo de outono. Se tiver alguma dúvida, é através das redes sociais que a Ana ajuda os outros a cuidarem das plantas. Sempre teve paixão pela natureza, tem formação na área da jardinagem e da arquitetura paisagística. Eu hoje trago-vos aqui 8 pontos que vocês têm que conhecer para poderem cuidar bem das vossas plantinhas agora nesta época em que o frio está a chegar. Também foi com a pandemia que fez crescer a selva, dentro de casa. Tive mais tempo para ver, tive mais tempo para ir comprar, tinha mais tempo para cuidar e então eu antes da pandemia tinha aqui uma estante com plantas também, mas muito mais pequenina, e depois comecei a comprar e depois também com o boom que teve a minha conta de Instagram senti a necessidade também de mostrar outras espécies às pessoas e então acabei por criar obviamente uma coleção que cresceu muito sem dúvida com o confinamento. Toda a coleção está num livro onde todas as dicas e características das espécies estão agora compiladas. A coisa que eu mais adoro fazer é dar formação, não é? É uma coisa que eu adoro fazer em qualquer área em que tenha conhecimento e, portanto, o livro veio complementar os vídeos e o meu gosto de ensinar, não é? Eu acho que ter um livro com as informações que nós precisamos e de forma simples. Obrigada, beijinhos! E no meio de tanto verde, quais são então as mais procuradas? Talvez sejam as mais consensuais ou que as pessoas conhecem desde sempre ou aquelas que sabem que vão durar, mas depois já tens pessoas que se aventuram em plantas não tão fáceis. Aquilo que queremos é também trazer as plantas que se adaptam melhor ao nosso clima, às nossas casas, mas não há assim o best-seller, ou seja, todas as plantas têm tido adesão e isso também é bom porque todas as pessoas são diferentes e gostam de plantas diferentes. Eu tenho um fraquinho por alocáceas. Eu gosto muito de calátias, mas são umas divas. Adoro begónias maculatas. Gosto muito de potes, são fáceis. É aquele amigo que está sempre tudo bem com ele, sabes? Está sempre fixe.
Há para todos os gostos, de todos os tamanhos e feitios. Quem as tem destaca os benefícios para a saúde mental. Eu trabalhei 8 anos como formadora de jardinagem de pessoas com problemas de saúde mental e, portanto, eu sei por experiência que realmente o contacto com as plantas é muito, muito, muito terapêutico. Eu vi transformações nessas pessoas incríveis e acho mesmo que qualquer pessoa, mesmo sem problema nenhum, não é, pode beneficiar muito em ter plantas em casa. Sentia-me melhor comigo própria, foi muito importante para o meu bem-estar e depois a ter aquele ritual de quase meditativo de ir cuidar das minhas plantas, vê-las a crescer, poder mudá-las de vaso, isso fazia-me sentir muito bem. Eu não tenho muito jeito para meditação. No entanto, quando estou a tratar das plantas, há qualquer coisa, nem que seja só a ver quais é que precisam de água, estou ali no momento e estou focada naquilo e não estou assim muito perdida. Ajudou-me imenso e eu encontrava assim alguma paz, assim, algum descanso, se calhar, dos 1001 pensamentos com que tenho que lidar todos os dias e a todo o momento. E havia esse aspecto terapêutico e meditativo quase, quando estava a tratar delas. Nesta pandemia, as pessoas transformaram a casa numa pequena selva, numa tentativa de diminuir a falta que os elementos verdes lhes faziam. E, para muitos, o verde entrou e veio para ficar, com todos os benefícios que as plantas têm associadas.